Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma aula um pouco mais prática a respeito da parte de banco de dados, em específico utilizando o SQL. Para esta aula, um servidor SGBD foi preparado e pretendemos aqui, né, fazer com que os nossos alunos aqui tenham a possibilidade de ter uma aula prática com banco de dados. Então vamos lá. O SQL é uma linguagem estruturada de consulta, Structured Query Language. É uma linguagem que ela foi criada com o propósito de possibilitar consultas. Ela é uma linguagem de consulta estruturada, ela é criada para manipular dados. Existe linguagem de programação, linguagem de consulta, enfim. A SQL, ou seja, essa linguagem de consulta, ela é composta, na verdade, de 3 partes distintas. Essas partes são a linguagem de definição de dados, a linguagem de manipulação de dados e a linguagem de controle de dados. Então, nós estamos falando da LDD, da LMD e da LCD. Tá? Em específico, nós vamos tratar agora, neste momento, basicamente explanar a respeito de cada uma dessas linguagens. Por exemplo, nós falamos agora há pouco a respeito da linguagem de definição de dados, que é a LDD. Na LDD, os comandos eles são focados na gerência e criação de bancos de dados, também de tabelas, visões, índices. Tá? Então, os principais métodos, né, que nós vamos utilizar aqui são o de criar, remover, de criar índices, de criar visões, enfim. Então, é uma linguagem focada na parte de definição de dados, criação de tabelas, criação de bancos de dados, criação de índices, criação de divisões, e a gente também pode remover eles. Tá? LDD, uma linguagem só para gerenciar a criação ou remoção, destruição dessas bancos de dados, visões, índices, enfim, tabelas. E quando a gente trata da LMD, que é a linguagem de manipulação de dados, o foco já não é mais a criação ou gerência da parte de bancos de dados, índices, divisões. Trata-se de uma linguagem cujo propósito e o foco em registros, em dados. Entenda-se por registros uma linha completa com todos os dados de um determinado registro. Entenda-se, faltou fazer essa definição, né? Por exemplo, quando eu armazeno no meu banco de dados, conforme o exemplo da aula anterior, nós estamos foi na aula de SGBDs? Não, foi na parte de definições. Aqui. Aqui, ó, nós temos essa tabela. Entenda-se por registro, faltou esse dado. Um registro é uma linha dessa aqui inteira com um conjunto de informações a respeito de uma única, de um registro, né, de uma pessoa. Pode ser de uma pessoa, pode ser de um objeto, ou seja, um apanhado de dados a respeito de uma entidade, digamos assim. Então, nós temos aqui o Alberto, tem idade 25, departamento de vendas, salário de 850 e o telefone dele. Entenda que isto aqui é um registro. E um desses campos aqui, ó, isso aqui é um campo. Cada uma dessas partes aqui é um campo, ou seja, um conjunto de campos sobre uma mesma entidade. Então, nós temos aqui o Alberto, que trabalha aqui nessa empresa. Ok? E nessa LMD, essa linguagem de definição de manipulação de dados, o foco dela é justamente nesse registro, nesses dados.
Então o propósito dela aqui é na parte de selecionar, ou seja, fazer busca, inserir, atualizar dados, excluir ou até mesmo alterar alguns desses dados. Tá? Então, por exemplo, tem a idade dele que está 25. Eu posso utilizar a função alterar aqui para alterar para 26 no ano que vem. Ou então utilizar a função excluir para, digamos que ele cometeu algum erro, então de repente procurou um novo emprego e aí eu tenho que remover o registro dele dentro do banco. Então vou utilizar a função excluir, atualizar, quase a mesma coisa de alterar, né? Na verdade tem uma diferença entre eles. Lá na frente a gente vai ver. Nós vamos utilizar cada consulta. Nós estamos explorando gradativamente o conteúdo. Inserir para literalmente colocar um novo dado. E a LCD, cujo propósito dela é o controle de dados. O principal objetivo, na verdade, é a parte de segurança. Quando você cria autorizações, os seus comandos passam a trabalhar conforme a autorização que foi dada a um determinado usuário. Mesmo no MySQL ele utiliza essas autorizações, né? Ou seja, somente esse usuário aqui pode mexer no banco de dados. Então, mais lá na frente a gente vai trabalhar com isso, tá? As regras básicas do SQL, elas uma consulta, né, no SQL, independente de ela ser do grupo de manipulação de dados, definição de dados ou de controle de dados, elas podem ser escritas em uma ou mais linhas. As cláusulas são geralmente alocadas em linhas separadas. Mais à frente a gente vai ver o que são cláusulas. Tabulações podem ser usadas. As palavras dos comandos não podem ser separadas através de linhas. E os comandos SQL não são case sensitive, ou seja, eles ignoram literalmente a diferença entre letra maiúscula e minúscula na parte de comandos. Em dados eles tratam como case sensitive, tá? Então no SQL, nós vamos falar que já falamos aqui a respeito delas de modo geral, né? Agora nós vamos falar sobre a linguagem de definição de dados, LDD. Na LDD, nós temos os seguintes comandos, né, nessa parte da linguagem. Nós temos o create, o drop, que é focado em remover, o table, para criar tabelas, create, que pode ser utilizado para criar banco de dados, index, para criar índices, né, e view, para criar visões. Nós vamos falar especificamente sobre o create. Tá? Esta aqui é a sintaxe, ambas estão corretas as pronúncias, para criar uma tabela. E para você criar uma tabela no SQL, você vai utilizar este padrão aqui, que é basicamente você vai colocar, lembra-se, a gente está falando de uma linguagem de consulta, que é o SQL. Então nós vamos colocar create table, e aí percebam que nós utilizamos crase. Essa crase ela é utilizada principalmente na parte de definição do nome da coluna, ou na parte de quando eu vou explicitar qual é a coluna, qual é o banco, qual é a tabela, eu utilizo a crase com este propósito. Tá? Então, por exemplo, quando eu coloco create table, então eu coloco uma crase, coloco o nome da tabela que eu quero criar, fecho com uma outra crase, abro parênteses, que aí eu vou colocar quais são cada uma daquelas colunas. Só para lembrar aqui, lembra aqui que nessa imagem aqui, ó, nós temos aqui, cada uma dessas colunas aqui tem a coluna nome, tem a coluna idade, tem a coluna departamento, tem a coluna dos salários e tem a coluna dos telefones, certo? Então, percebam que isso aqui é uma tabela. Então, se eu vou utilizar o comando create table para a criação de tabelas, é desta forma que eu vou criar aquela tabela. Então, eu vou colocar o comando create table, vou colocar o nome da tabela que eu quero criar. Nesse caso aqui não está definido aqui, mas eu poderia perfeitamente colocar aqui
que essa daqui é a tabela dos funcionários da empresa, e aí ficaria aqui funcionário, sem acento. E aí eu iria abrir parênteses, e aí colocaria novamente o nome das colunas. Aqui os nomes das colunas são o quê? Nome, idade, departamento, idade, salário e telefone, certo? Então seria o nome de uma determinada coluna e o tipo de dado que vai ser armazenado nela. E aí nós temos uma aula a respeito de tipos de dados. Recomendo que você veja essa videoaula, porque ela vai casar com essa parte agora, tá? E aí a gente separa por vírgula. Coloca o nome de uma outra coluna, e aí de uma coluna diferente, e coloca o tipo de dado referente a ela. Separa por vírgula e mais uma vez coloca o nome da coluna, que a gente vai colocar na nossa tabela, e coloca o tipo de dado referente a ela. E perceba que na última linha a gente não coloca vírgula. Fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula. É desta forma que a gente cria uma tabela. E aí, você se rememora aí que agora há pouco eu falei a respeito de cláusula? Então, as cláusulas são cada uma dessas daqui, ó, são pequenas regras. Então, a primeira regra aqui é que nós vamos criar aqui uma coluna 1, cujo tipo de dado é o tipo de dado 1. Nós temos mais uma cláusula que a gente separa por vírgula. Nome, coluna 2 e o tipo de dado 2, separa por vírgula. Isso é uma cláusula. Isso aqui não pode ser quebrado em diferentes linhas. Não posso colocar nome, coluna 2, fecha com crase e muda de linha e coloca o tipo de dado na outra linha. Não pode. E quando ele fala aqui, por exemplo, as palavras dos comandos não podem ser separadas através de linhas, significa que eu não posso separar, por exemplo, create table, colocar create, mudar de linha, colocar table, mudar de linha e colocar nome tabela. Não. Isso é uma cláusula. Uma cláusula não pode ser trocada de linha. Trocada de linha, literal mesmo. Ok? Só siga esse exemplo aqui. Aqui nós temos o exemplo de um create table que eu utilizei aqui, tá? Continuando. Restrição de tabela. Então nós temos aqui alguns pontos, que é, por exemplo, o nome da tabela, o nome da coluna e o tipo de dado. O nome da tabela é o nome da tabela a ser criada. O nome da coluna é o nome da coluna a ser criada. E o tipo de dado é o tipo de dado armazenado naquela coluna. Por esse motivo é importante uma aula sobre tipos de dados antes. E aí nós temos aqui a exemplo esta tabela. Essa tabela nós temos aqui algumas colunas, né? E já foi trabalhado na aula passada justamente o tratamento dessas colunas com esses tipos de dados. Então, se você rememorou, imagine como seria para criar esta tabela. E aí é o desafio. Então, é exercício. Criar uma tabela com o seu nome no banco de dados da turma. Tem um banco de dados que é o BD Tarde, tá? E você se conecta nele utilizando esses dados. Dá um pause aí no vídeo, baixa a aplicação MySQL que você está utilizando, que você quer utilizar, né, na verdade, e utilize estes dados para se conectar ao SGBD, tá bom? Então nós temos aqui a exemplo, temos estes campos, né, que é o caso do host, que tem este endereço de IP 45.93.100.69 no momento dessa disciplina. A porta é essa, 3306. O usuário é o TI20 tarde. A senha é o TI20 @tarde minúsculo. E o nome do banco de dados é o BD tarde. Lembrando que eu utilizei os comandos os comandos cuja proposta é a parte de segurança, que é justamente de definição da parte de segurança literal do banco de dados. Então, estou falando aqui da parte de linguagem e controle de dados. Então, eu utilizei o comando de concessão, criei um usuário específico para que vocês tivessem acesso à parte de banco de dados lá.
mas somente o usuário de vocês, eles têm acesso somente a um banco de dados. E aí daí você vê uma funcionalidade muito útil para um banco de dados. Cada uma dessas linguagens aqui é extremamente útil, tá? Então o nome do banco de dados da turma é o BDTAD, tá? E aí você vai criar o seu banco de dados. Como? Na verdade você vai criar, o banco de dados já está criado, que é o da turma. Você vai criar a tabela da turma, a sua tabela no banco de dados da turma. Como? Você vai procurar um editor SQL, a parte para você utilizar, né? No Table Plus é esse botãozinho aqui, ó. Você clica nele, ele vai abrir esse editor de texto para se rodar. Você coloca o comando que você quer utilizar aqui, você vai apertar aqui em Run Current, ok? E aí, por exemplo, eu coloquei aqui Create Table, e aí perceba que ele é case sensitive. Ele não é case sensitive, ou seja, agora há pouco eu coloquei um Create Table, que ficou lá aparecendo na imagem lá, que as letras eram todas em maiúsculo. Aqui eu estou utilizando ele com letra em minúscula. A única diferença que teve aqui é que eu coloquei crase mesmo, só isso, na verdade. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, entre crase, o nome da tabela Bruno, que é o meu nome, e aí abri parênteses e eu coloquei lá dentro o nome de cada uma das colunas, né? Então, por exemplo, tem a coluna nome, cujo tipo de dado eu vou achar 45, e aí eu coloquei, veio, né? Você pode colocar aí, você pode utilizar desta forma aqui, como eu literalmente copiar e colar do jeito que está aqui, alterando somente seu nome, já vai estar correto. E aí temos aqui também o campo CPF, é o nome do nosso campo, né? Na verdade a coluna, então a coluna dos nomes, a coluna dos CPFs, e aí tem um tipo de dado aqui, Big Int, é o tipo de dado que foi definido e ele pode armazenar até 20 caracteres, levando em conta que o CPF ele ocupa 11, tá? E aí eu defini aqui que ele é not null, ou seja, e aí isso é uma coisa que a gente vai abordar no próximo semestre, só coloca do jeito que está, não é interessante agora. Aí tem primary key, você pode pesquisar depois, mas no momento não é interessante. O que é importante é você criar a tabela. Copia e cola do jeito que está aqui, tá? E aí fecha parênteses e coloca o ponto e vírgula, tá? E aí clica aqui em Run Current, que é para justamente criar a tabela. Feito isso, meu cara, ó, vai aparecer aqui na lista de tabelas, aqui, ó, tem a tabela sua. Sua tabela vai estar aqui nessa lista de tabelas aqui, tá? É isso.